Olá, eu sou o Thiago Lino e seja bem-vindo a mais uma leitura por audiobook. Antes de iniciarmos, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a entregar esse vídeo para mais pessoas. Agora sim, vamos começar a leitura. O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë, capítulo 22. O verão chegava ao fim, dando início ao outono. Já havia passado o dia de São Miguel, mas a colheita estava atrasada naquele ano e alguns de nossos campos ainda não haviam sido escolhidos. O Sr. Linton e sua filha costumavam passear entre os ceifadores. Ao carregarem os últimos feixes, ficavam até ao anoitecer, e como a noite estava fria e úmida, meu patrão pegou um resfriado forte que se instalou teimosamente em seus pulmões e o manteve dentro de casa durante todo o inverno, quase sem interrupção. A pobre Cat, assustada com seu pequeno romance, estava consideravelmente mais triste e apática desde o seu abandono, e seu pai insistia para que ela lesse menos e fizesse mais exercícios. Ela não tinha mais a companhia dele, eu considerava um dever suprir essa falta, tanto quanto possível, com a minha, um substituto ineficiente, pois eu só podia dedicar 2 ou 3 horas dentre minhas inúmeras ocupações diárias para seguir seus passos, e mesmo assim minha companhia era obviamente menos desejável que a dele. Numa tarde de outubro ou início de novembro, uma tarde fresca e úmida, quando a relva e os caminhos farfalhavam com folhas secas e úmidas, e o céu azul e frio estava meio encoberto por nuvens, faixas cinzentas escuras, subindo rapidamente do oeste pressagiando chuva abundante, pedi à minha jovem que desistisse do passeio, pois tinha a certeza de que ia chover. Ela recusou, e eu, a contragosto, vesti uma capa e peguei no meu guarda-chuva para acompanhá-la num passeio até o fundo do parque, uma caminhada formal que ela geralmente fingia ter, mesmo que estivesse desanimada, e era assim invariavelmente quando o Sr. Edgar se tinha comportado pior do que o habitual, algo que nunca se soube por sua confissão, mas que tanto ela como eu pressentíamos pelo seu silêncio crescente e pela melancolia no seu semblante. Ela prosseguia tristemente. Não havia mais corrida nem saltos, embora o vento frio bem a pudesse ter tentado ocorrer, e muitas vezes, pelo canto do olho, eu a via levantar a mão e enxugar algo da face. Procurei ao redor uma maneira de distrair seus pensamentos. De um lado da estrada, erguia-se um barranco alto e irregular, onde aveleiras e carvalhos raquíticos, com as raízes meio expostas, tinham uma posição incerta. O solo era muito solto para este último, e ventos fortes haviam derrubado alguns quase na horizontal. No verão, a senhorita Catherine adorava escalar esses troncos e sentar-se nos galhos, balançando a 6 metros do chão, e eu, satisfeita com sua agilidade e seu coração leve e infantil, ainda achava apropriado repreendê-la sempre que a flagrava em tal altura, mas de modo que ela soubesse que não havia necessidade de descer. Do jantar ao chá da tarde, ela ficava deitada em seu bercinho embalado pela brisa, sem fazer nada além de cantarolar canções antigas, minhas histórias de infância, para si mesma ou observar os pássaros coproprietários alimentando e incentivando seus filhotes a voar, ou aninhada com as pálpebras fechadas, meio pensando, meio sonhando, mais felizes do que as palavras podem expressar. Olha, mocinha! Exclamei, apontando para um recanto sob as raízes de uma árvore retorcida. O inverno ainda não chegou. Tem uma florzinha lá em cima, o último botão da infinidade de jacintos azuis que cobriram aqueles degraus de grama em julho com uma névoa lilás. Você pode subir e colhê-la para mostrar ao papai? Cat ficou olhando por um longo tempo para a flor solitária que tremia em seu abrigo terroso e por fim respondeu: Não, não vou tocá-la. Mas ela parece melancólica, não é, Ellen? Sim, observei. Tão faminta e sem escrúpulos quanto você. Suas bochechas estão pálidas. Vamos dar as mãos e correr. Você está tão magra que eu diria que conseguirei te alcançar.
Não, repetiu ela e continuou caminhando tranquilamente, parando de vez em quando para contemplar um pouco de musgo, ou um tufo de grama branqueada, ou um fungo espalhando seu laranja brilhante entre os montes de folhagem marrom. E de vez em quando, sua mão era levada ao rosto desviado. Catherine, por que você está chorando, meu amor? Perguntei, aproximando-me e passando o braço por cima do ombro dela. Você não deve chorar porque papai está resfriado. Agradeça que não é nada pior. Ela então não conseguiu mais conter as lágrimas. Sua respiração estava sufocada pelos soluços. Ah, vai ser algo pior, disse ela. E o que vou fazer quando papai e você me deixarem e eu ficar sozinha? Não consigo esquecer suas palavras, Ellen. Elas estão sempre na minha cabeça. Como a vida vai mudar? Como o mundo ficará triste quando papai e você morrerem? Ora, ninguém pode dizer se você não morrerá antes de nós, respondi. É errado antecipar o mal. Esperamos que ainda haja muitos e muitos anos pela frente antes que qualquer um de nós parta. O patrão é jovem e eu sou forte. Mal cheguei aos 45. Minha mãe viveu até os 80, uma senhora alegre até o fim. E suponhamos que o Sr. Linton tenha sido poupado até os 60. Isso seria mais anos do que você contou, senhorita. E não seria tolice lamentar uma calamidade com mais de 20 anos de antecedência. Mas a tia Isabela era mais nova que o papai, comentou ela, erguendo o olhar com uma tímida esperança de encontrar mais consolo. A tia Isabela não tinha você e eu para cuidar dela, respondi. Ela não era tão feliz quanto o patrão, não tinha tantos motivos para viver. Tudo o que você precisa fazer é cuidar bem do seu pai e animá-lo, mostrando que você está alegre, e evite deixá-lo ansioso com qualquer assunto. Lembre-se disso, Cat. Não vou disfarçar, mas você poderia matá-lo se fosse imprudente e inconsequente e alimentasse um afeto tolo e fantasioso pelo filho de uma pessoa que ficaria feliz em tê-lo em seu túmulo, e permitisse que ele descobrisse que você se preocupa com a separação que ele julgou conveniente fazer. Não me preocupo com nada neste mundo, exceto com a doença do papai, respondeu minha companheira. Não me importo com nada e com comparação ao papai. Eu nunca, 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 Ellen, enquanto eu tiver juízo, farei algo ou direi uma palavra para irritá-lo. Eu o amo mais do que a mim mesma, e sei disso por isto. Rezei todas as noites para que eu possa viver depois dele, porque prefiro ser infeliz do que ele. Isso prova que o amo mais do que a mim mesma, não é, Ellen? Boas palavras, respondi, mas as ações também devem comprová-la. E depois que ele estiver bem, lembre-se de que não se esquecem as resoluções tomadas na hora do medo. Enquanto conversávamos, nos aproximamos de uma porta que dava para a estrada. E minha jovem, novamente banhada pela luz do sol, subiu e sentou-se no topo do muro, estendendo a mão para colher alguns frutos vermelhos que floresciam nos galhos mais altos da roseira e que faziam sombra à beira da estrada. Os frutos de baixo já haviam desaparecido, mas apenas os pássaros conseguiam alcançar os de cima, exceto da posição em que Cat se encontrava. Ao se esticar para colhê-los, seu chapéu caiu e, como a porta estava trancada, ela sugeriu descer correndo para recuperá-lo. Eu a aconselhei a ter cuidado para não cair, e ela desapareceu agilmente, mas a volta não foi tão fácil. As pedras eram lisas e bem cimentadas, e os arbustos de rosas e amoreiras silvestres não ofereciam nenhuma ajuda na subida. Eu, como uma tola, não me lembrei disso até ouvi-la rir e exclamar: Helen, você vai ter que buscar a chave, senão terei que correr até a portaria. Não consigo escalar as muralhas deste lado. Fique onde está, respondi. Tenho meu molho de chaves no bolso. Talvez eu consiga abrir, senão eu vou embora. Catherine se divertia dançando de um lado para o outro, em frente à porta, enquanto eu tentava todas as chaves grandes, uma após a outra. Usei a última e descobri que nenhuma funcionava, então, repetindo meu desejo de que ela ficasse ali,
Eu estava prestes a correr para casa o mais rápido que podia, quando um som se aproximando me fez parar. Era o trote de um cavalo. A dança de Cat também parou. Quem é essa? Sussurrei. Ellen, eu gostaria que você pudesse abrir a porta, sussurrou minha companheira ansiosamente. Oh, senhorita Linton! Exclamou uma voz grave, a do cavalheiro. É um prazer conhecê-la. Não se apresse em entrar, pois tenho uma explicação a perguntar e obter. Não falarei com você, Sr. Radcliffe, respondeu Catherine. Papai diz que você é um homem perverso e que odeia tanto a ele quanto a mim, e Ellen diz o mesmo. Isso não tem nada a ver com o propósito, disse Radcliffe. Era ele. Não odeio meu filho, suponho, e é a respeito dele que exijo sua atenção. Sim, você tem motivos para curar. Há 2 ou 3 meses, você não estava escrevendo para Linton? Brincando de amor, é? Vocês dois mereciam uma surra por isso. Você especialmente, a mais velha, e menos sensível como se vê. Recebi suas cartas e, se você me der alguma resposta atravessada, eu as enviarei ao seu pai. Presumo que você se cansou da brincadeira e desistiu, não é? Bem, você jogou Linton junto num pântano de desespero. Ele estava falando sério, apaixonado de verdade. Juro por Deus, ele está morrendo de amores por você. Com o coração partido por sua inconstância, não figurativamente, mas literalmente. Embora Harrington tenha feito dele motivo de piada por 6 semanas, e eu tenha usado medidas mais sérias e tentado assustá-lo para que saísse de sua idiotice, ele piora a cada dia. E ele estará debaixo da terra antes que. Verão, a menos que você o restaure. Como você pode mentir tão descaradamente para a pobre criança? Gritei de dentro. Por favor, continue. Como você pode inventar mentiras tão insignificantes? Senhorita Cat, eu arrombo a fechadura com uma pedra. Você não vai acreditar nessa tolice vil. Você pode sentir no fundo de seu coração que é impossível uma pessoa morrer por amor a um estranho? Ora essa! Eu não sabia que havia bisbilhoteiros, murmurou o vilão descoberto. Digníssima senhora Jean, eu gosto da senhora, mas não gosto da sua duplicidade, acrescentou em voz alta. Como pode mentir tão descaradamente a ponto de afirmar que eu odiava a pobre criança? E inventar histórias de terror para assustá-la à minha porta? Catherine Linton, só o nome já me aquece o coração. Minha bela moça, estarei fora de casa a semana toda. Vá ver se não falei a verdade. Vá, querida. Imagine seu pai no meu lugar e Linton no seu. Depois pense em como você valorizaria seu amante negligente se ele se recusasse a dar um passo para confortá-la, quando seu próprio pai o implorasse. E eu não não cometo o mesmo erro por pura estupidez. Juro, pela minha salvação, que ele vai para o túmulo e só você pode salvá-lo. A fechadura cedeu e eu saí. Juro que Linton está morrendo, repetiu Radcliffe, olhando-me fixamente. E a tristeza e a decepção estão acelerando sua morte. Nelly, se você não a deixar ir, pode passar por cima de si mesmo, mas eu não voltarei antes desta mesma época na semana que vem. E acho que seu próprio patrão dificilmente se oporia a que ela visitasse o primo. Entre, disse eu, pegando Cat pelo braço e quase a obrigando a entrar novamente, pois ela hesitava, observando com os olhos preocupados as feições do interlocutor, demasiado severo para expressar sua profunda dissimulação. Ele aproximou o cavalo e, curvando-se, observou. Senhorita Catherine, confesso que tenho pouca paciência com Linton. E Harrington e Joseph têm menos ainda. Confesso que ele pertence a uma turma difícil. Ele anseia por gentileza, assim como por amor, e uma palavra gentil sua seria o melhor remédio para ele. Não dê ouvidos às cruéis advertências da senhorita Jean, mas seja generosa e dê um jeito de vê-lo. Ele sonha com você dia e noite e não consegue se convencer de que você não o odeia,
já que você não escreve nem liga. Fechei a porta e rolei uma pedra para ajudar a fechadura solta a mantê-la fechada. E abrindo meu guarda-chuva, acolhei minha protegida embaixo dele, pois a chuva começava a cair com força entre os galhos das árvores, alertando-nos para não nos atrasarmos. Nossa pressa impediu qualquer comentário sobre o encontro com Heathcliff, enquanto nos dirigíamos para casa, mas pressenti instintivamente que o coração de Catherine estava agora mergulhado em uma dupla escuridão. Suas feições estavam tão tristes que não pareciam suas. Ela, evidentemente, considerava cada sílaba de que ouvira como verdade absoluta. O patrão já havia se retirado para descansar antes de chegarmos. Cat foi furtivamente ao quarto dele para perguntar como ele estava. Ele havia adormecido. Ela voltou e me pediu que me sentasse com ela na biblioteca. Tomamos chá juntas. Depois, ela se deitou no tapete e me disse para não falar, pois estava cansada. Peguei um livro e fingi ler. Assim que ela me considerou absorta em minha leitura, recomeçou seu choro silencioso. Parecia, naquele momento, ser seu passatempo favorito. A deixei aproveitar por um tempo, então protestei, zombando e ridicularizando todas as afirmações do Sr. Radcliffe sobre seu filho, como se eu tivesse certeza de que ela concordaria. Infelizmente, eu não tinha a habilidade para neutralizar o efeito que seu relato havia produzido. Era exatamente o que ele pretendia. Você pode ter razão, Ellen, respondeu ela. Mas eu nunca ficarei tranquilo até saber, e preciso dizer a Linton que não é minha culpa eu não escrever, e convencê-lo de que não vou mudar. Do que adianta a raiva e os protestos contra sua tola credulidade? Nos separamos naquela noite, hostis, mas, no dia seguinte, ela me viu na estrada para Morro dos Ventos Uivantes, ao lado do pônei da minha teimosa jovem patroa. Não suportei testemunhar sua tristeza, ver seu semblante pálido e abatido, e seus olhos pesados, e então cedi, na tênue esperança de que o próprio Linton pudesse provar, ao nos receber, o quão pouco daquela história se baseava em fatos. Capítulo 23. A noite chuvosa havia dado lugar a uma manhã enevoada, metade geada, metade garoa, e riachos temporários cruzavam o nosso caminho, murmurando vindos das terras altas. Meus pés estavam completamente molhados. Eu estava irritado e cabisbaixo, exatamente o humor ideal para tirar o máximo proveito dessas coisas desagradáveis. Entramos na casa da fazenda pelo caminho da cozinha, para verificar se o Sr. Radcliffe estava realmente ausente, pois eu tinha pouca fé em sua própria afirmação. Joseph parecia estar sentado numa espécie de paraíso, sozinho, ao lado de uma lareira crepitante, um litro de cerveja sobre a mesa perto dele, repleto de grandes pedaços de bolo de aveia torrado, e seu cachimbo preto e curto na boca. Catherine correu para a lareira para se aquecer. Perguntei se o patrão estava em casa. Minha pergunta ficou tanto tempo sem resposta que pensei que o velho tivesse ficado surdo e a repetir em voz mais alta. Não, ai! Ele rosnou, ou melhor, gritou pelo nariz. Não! Volte para onde você veio! Joseph! Gritou uma voz irritada, simultaneamente comigo, vinda do quarto interior. Quantas vezes terei que te chamar? Só restam algumas cinzas vermelhas agora, Joseph? Venha agora mesmo! Sopros vigorosos e um olhar resoluto para a lareira declaravam que ele não dava ouvidos a esse apelo. A governanta e Harrington estavam invisíveis. Uma tinha saído para fazer um recado e o outro estava trabalhando, provavelmente. Reconhecemos o tom de voz de Linton e entramos. Ah, espero que você morra no sótão de fome, disse o menino, confundindo nossa aproximação com a de seu negligente cuidador. Ele parou ao perceber seu erro. Sua prima voou até ele. É você, senhorita Linton, disse ele, erguendo a cabeça do braço da grande poltrona em que estava reclinado. Não, não me beije. Isso me tira o fôlego. Ah, meu Deus!
Papai disse que você viria, continuou ele, depois de se recuperar um pouco do abraço de Catherine, enquanto ela permanecia ao lado com um semblante muito arrependido. Você poderia fechar a porta, por favor? Você a deixou aberta e aquelas criaturas detestáveis não trazem carvão para a lareira. Está tão frio. Mexi nas brasas e peguei um pouco para mim. O inválido reclamou de estar coberto de cinzas, mas ele tinha uma tosse irritante e parecia febril e doente, então não o repreendi por seu mau humor. Bem, Linton, murmurou Catherine quando a testa enrugada dele relaxou. Está contente em me ver? Posso lhe ser útil de alguma forma? Por que você não veio antes? Perguntou ele. Você deveria ter vindo, em vez de escrever. Escrever aquelas cartas longas me cansou demais. Eu preferia muito mais ter conversado com você. Agora não consigo nem falar, nem fazer mais nada. Onde será que Zila está? Você poderia, olhando para mim, entrar na cozinha e ver? Não recebi nenhum agradecimento pelo meu outro serviço. E, não estando disposta a ficar indo e vindo a seu pedido, respondi: Não há ninguém lá fora além de Joseph. Eu quero beber! Exclamou ele inquieto, virando-se. Desde que papai se foi, Zila vive indo para Gimmerton. É horrível. Eu sou obrigado a descer aqui. Eles decidiram nunca mais me ouvir lá em cima. Seu pai lhe dá atenção, mestre Radcliffe? Perguntei, percebendo que Catherine estava hesitante em suas investidas amistosas. Atenção? Ele pelo menos os torna um pouco mais atentos, exclamou. Os miseráveis. Sabe, senhorita Linton, que aquele bruto do Harrington ri de mim? Eu o odeio. Aliás, odeio todos eles. São seres odiosos. Cat começou a procurar água. Encontrou uma jarra na cômoda, encheu um copo e a trouxe. Ele pediu que ela adicionasse uma colherada de vinho de uma garrafa que estava sobre a mesa e, depois de beber um pouco, ele pareceu mais tranquilo e disse que ela era muito gentil. E você está feliz em me ver? Perguntou ela, reiterando a pergunta anterior e satisfeita ao perceber o leve esboço de um sorriso. Sim, estou. É uma novidade ouvir uma voz como a sua, respondeu ele. Mas fiquei chateado porque você não quis vir. E papai jurou que a culpa era minha. Me chamou de coitadinho, desengonçado e inútil, e disse que você me desprezava e que se ele estivesse no meu lugar, seria mais dono da granja do que seu pai a esta altura. Mas você não me despreza, não é, senhorita? Eu gostaria que você dissesse Catherine ou Cat, interrompeu minha jovem. Desprezo você? Não. Depois do papai e da Ellen, eu amo você mais do que qualquer outra pessoa viva. Mas não amo o Sr. Radcliffe, e não me atrevo a ir quando ele voltar. Será que ele ficará fora por muitos dias? Não muitos, respondeu Linton. Mas ele vai aos pântanos com frequência, desde que começou a temporada de caça, e você poderia passar 1 ou 2 horas comigo na ausência dele. Diga que sim. Acho que não ficaria irritado com você. Você não me provocaria e estaria sempre pronto para me ajudar, não é? Sim, disse Catherine, acariciando seus longos e macios cabelos. Se eu conseguisse a permissão do papai, passaria metade do meu tempo com você. Lindo Linton, eu queria que você fosse meu irmão. Então você gostaria de mim tanto quanto do seu pai? Observou ele mais alegremente. Mas papai disse que você me amaria mais do que a ele e a todo mundo, se você fosse minha esposa. Então eu preferiria que você fosse ela. Não, eu jamais amaria alguém mais do que papai, respondeu ela, gravemente. E as pessoas, às vezes, odeiam suas esposas, mas não seus irmãos e irmãs. E se você fosse um deles, viveria conosco. E papai teria tanto carinho por você quanto tem por mim. Linton negou que as pessoas alguma vez odiassem suas esposas, mas Cat afirmou que sim, e em sua sabedoria exemplificou a aversão do próprio pai dele por sua tia. Tentei impedir sua língua impensada. Não consegui até que ela revelasse tudo o que sabia.
Mestre Radcliffe, muito irritado, afirmou que o parentesco dela era falso. Papai me contou, e papai não conta mentiras, respondeu ela com um tom de deboche. Meu pai despreza o seu, exclamou Lyndon. Ele o chama de tolo dissimulado. O seu homem é perverso, retrucou Catherine. E você é muito atrevido por ousar repetir o que ele diz. Ele deve ser perverso para ter feito a tia Isabela deixá-lo daquele jeito. Ela não o abandonou, disse o menino. Você não vai me contradizer. Ela fez sim, exclamou minha filha. Pois bem, vou lhe dizer uma coisa, disse Linton. Sua mãe odiava seu pai. Ora. Hã? Exclamou Catherine, enfurecida demais para continuar. E ela adorou o meu, acrescentou ele. Seu pequeno mentiroso! Agora eu te odeio! Ela ofegou e seu rosto ficou vermelho de raiva. Ela fez! Sim, ela fez! Exclamou Linton, afundando-se no recesso da cadeira e inclinando a cabeça para trás para apreciar a agitação do outro debatedor que estava atrás dele. Silêncio, mestre Radcliffe, eu disse. Essa é a história do seu pai também, suponho? Não é. Cale a boca, ele respondeu. Ela calou. Calou, Catherine. Calou! Cat, fora de si, empurrou a cadeira com violência, fazendo-o cair sobre um dos braços. Ele foi imediatamente acometido por uma tosse sufocante que logo pôs fim ao seu triunfo. Durou tanto tempo que até eu me assustei. Quanto à prima, ela chorava copiosamente, horrorizada com o mal que fez, embora não dissesse nada. A segurei até que a crise passasse. Então ele me empurrou e baixou a cabeça em silêncio. Catherine também conteve suas lamentações, sentou-se em frente a ele e olhou solenemente para o fogo. Como se sente agora, mestre Radcliffe? Perguntei após esperar 10 minutos. Quem me dera que ela se sentisse como eu, respondeu ele. Coisa rancorosa e cruel. Harrington nunca me toca, nunca me bateu na vida. E eu estava melhor hoje? E lá? Sua voz morreu num soluço. Ora, eu não te bati? Murmurou Cat, mordendo o lábio para conter outra explosão de emoção. Ele suspirou e gemeu como alguém sob um grande sofrimento, e continuou assim por 15 minutos, aparentemente de propósito para afligir sua prima, pois sempre que ouvia um soluço abafado dela, imprimia renovada dor e compaixão às inflexões de sua voz. Sinto muito por ter te machucado, Linton, disse ela por fim, exausta além da conta. Mas eu não poderia ter me machucado com aquele empurrãozinho, e eu não fazia ideia de que você pudesse. Você não é grande coisa, não é, Linton? Não me deixe ir para casa pensando que te fiz mal. Responda, fale comigo. Não consigo falar com você, murmurou ele. Você me machucou tanto que passarei a noite em claro, sufocando com esta tosse. Se você a tivesse, saberia o que é, mas você estará dormindo confortavelmente enquanto eu estiver em agonia, sem ninguém por perto. Imagino como você gostaria de passar essas noites terríveis. E começou a lamentar-se em voz alta com muita pena de si mesmo. Já que você tem o hábito de passar noites terríveis, eu disse, não será a senhorita que perturbará seu sossego. Você estaria na mesma situação mesmo se ela nunca tivesse vindo. No entanto, ela não a incomodará novamente. E talvez você fique mais tranquilo quando formos embora. Preciso mesmo ir? Perguntou Catherine tristemente, inclinando-se sobre ele. Você quer que eu vá, Linton? Você não pode mudar o que fez, respondeu ele, irritado, encolhendo-se diante dela. A menos que piore a situação, me provocando até eu ficar com febre. Bem, então eu preciso ir, ela repetiu. Deixe-me em paz, pelo menos, disse ele. Não suporto ouvir você falar. Ela hesitou e resistiu por um tempo cansativo às minhas insistências para ir embora. Mas, como ele não levantou os olhos nem disse nada, ela finalmente fez menção de ir até a porta. E eu a segui. Fomos chamados de volta por um grito. Linton havia escorregado de seu assento para a lareira e se contorcia na pura perversidade de uma criança mimada,
determinada a ser o mais irritante e perturbadora possível. Avaliei completamente seu temperamento pelo seu comportamento e percebi imediatamente que seria tolice tentar lhe dar trela. Não foi o caso da minha companheira. Ela correu de volta aterrorizada, ajoelhou-se, chorou, tentou acalmá-lo e implorou, até que ele se acalmou por falta de ar e não por remorso em tê-la afligido. Vou colocá-lo no banco, eu disse. Ele pode rolar à vontade, não podemos parar para ficar de olho nele. Espero que a senhorita Cat esteja convencida de que não é a pessoa certa para ajudá-lo, e que o estado de saúde dele não seja causado por apego à senhora. Bem, aí está ele. Venha. Assim que ele souber que não há ninguém por perto para se preocupar com as bobagens dele, ficará feliz em ficar quieto. Ela colocou uma almofada sobre a cabeça dele e ofereceu-lhe água. Ele rejeitou a água e se remexeu desconfortavelmente sobre a almofada, como se fosse uma pedra ou um pedaço de madeira. Ela tentou acomodá-lo de forma mais confortável. Não posso aceitar isso, disse ele. Não é alto o suficiente. Catherine trouxe outra para colocar em cima dela. Isso é muito alto, murmurou a criatura provocadora. Então, como devo providenciar isso? Perguntou ela em desespero. Ele se enroscou nela enquanto ela estava meio ajoelhada perto do banco e usou o ombro dela como apoio. Não, isso não serve, eu disse. O senhor ficará satisfeito com a almofada, mestre Radcliffe. A senhorita já perdeu muito tempo com o senhor. Não podemos ficar mais 5 minutos. Sim, sim, podemos, respondeu Cat. Ele está bom e paciente agora. Está começando a achar que eu vou sofrer muito mais do que ele esta noite. Se eu achar que ele vai se sentir pior com a minha visita, e aí eu não me atrevo a voltar. Digo a verdade, Linton, porque eu não posso voltar se eu tiver te magoado. Você precisa vir para me curar, respondeu ele. Você deveria vir porque você me machucou. Você sabe que me machucou muito. Eu não estava tão doente quando você entrou como estou agora. Estava? Mas você ficou doente de tanto chorar e se exaltar. Eu não fiz tudo isso, disse a prima. No entanto, seremos amigos agora. E você me quer. Você gostaria de me ver às vezes, de verdade? Eu já disse que ia fazer isso, respondeu ele impacientemente. Sente-se no banco e deixe-me encostar no seu colo. Era assim que a mamãe fazia. Passávamos as tardes inteiras juntos. Fique bem quietinha e não fale. Mas você pode cantar uma música, se souber cantar. Ou pode recitar uma balada longa e interessante, uma daquelas que você prometeu me ensinar, ou uma história. Mas eu prefiro uma balada. Comece. Catherine repetiu a frase mais longa do que se lembrava. O trabalho agradou muito a ambos. Linton queria mais um e, depois outra, e, apesar das minhas veementes objeções, assim continuaram até o relógio bater meia-noite. E ouvimos Harrington no pátio, voltando para o jantar. E amanhã, Catherine, você estará aqui amanhã? Perguntou o jovem Radcliffe, segurando o vestido dela enquanto ela se levantava com relutância. Não, não estará, respondi. Nem no dia seguinte. Ela, no entanto, evidentemente respondeu de forma diferente, pois a testa dele se iluminou quando ela se abaixou e sussurrou em seu ouvido. A senhora não irá amanhã. Lembre-se, senhorita. Comecei quando já estávamos fora de casa. A senhora não está sonhando com isso, está? Ela sorriu. Ah, eu vou cuidar bem disso, continuei. Vou mandar consertar esta fechadura e você não terá outra saída. Eu consigo pular o muro, disse ela rindo. A granja não é uma prisão, Ellen, e você não é minha carcereira. Além disso, tenho quase 17 anos, já sou uma mulher, e tenho certeza de que Linton se recuperaria rapidamente se eu cuidasse dele. Sou mais velha do que ele, sabe, e mais sábia, menos infantil, não é? E ele logo fará o que eu mandar, com um pouco de incentivo. Ele é um querido quando se comporta bem. Eu o trataria como um animal de estimação se ele fosse meu. Nunca brigaríamos, não é? Depois que nos acostumássemos um com o outro. Você não gosta dele, Ellen?
Igualzinho a ele, exclamei. O pior adolescente que já existiu. Um verdadeiro desastre ambulante. Felizmente, como o Sr. Radcliffe previu, ele não vai chegar aos 20. Duvido que chegue a primavera, aliás. E que perda para a família quando ele morrer. E ainda bem que o pai dele o acolheu. Quanto mais bem tratado ele fosse, mais tedioso e egoísta ele se tornaria. Que bom que você não tem a menor chance de tê-lo como marido, senhorita Catherine. Minha companheira ficou séria ao ouvir esse discurso. Falar da morte dele com tanta indiferença a magoou profundamente. Ele é mais novo do que eu, respondeu ela, após uma longa pausa de reflexão. E deveria viver mais tempo. Ele vai. Ele precisa viver tanto quanto eu. Ele está tão forte agora quanto quando chegou ao norte. Tenho certeza disso. É apenas um resfriado que o aflige, o mesmo que o papai tem. Você diz que o papai vai melhorar, e por que não melhoraria? Ora, ora, exclamei. Afinal, não precisamos nos preocupar. Pois escute, senhorita. E lembre-se, cumprirei minha palavra. Se você tentar ir a Morro dos Ventos Uivantes novamente, comigo ou sem mim, eu informarei ao Sr. Linton e, a menos que ele permita, a intimidade com seu primo não poderá ser retomada. Foi revivido, murmurou Cat emburrada. Então, não deve ser continuado, eu disse. Veremos, respondeu ela e partiu a galope, deixando-me trabalhar arduamente na retaguarda. Chegamos em casa antes do jantar. Meu patrão supôs que tivéssemos estado passeando pelo parque e, portanto, não exigiu nenhuma explicação para nossa ausência. Assim que entrei, me apressei a trocar meus sapatos e meias encharcados, mas ficar tanto tempo sentada em Heights tinha causado estrago. Na manhã seguinte, fiquei de cama e durante 3 semanas permaneci incapacitada para cumprir minhas obrigações. Uma calamidade nunca antes experimentada e, felizmente, nunca mais desde então. Minha pequena patroa se comportou como um anjo ao vir me visitar e alegrar minha solidão. O confinamento me deixou extremamente deprimida. É cansativo para um corpo ativo e agitado, mas poucos têm motivos tão insignificantes para reclamar quanto eu. No momento em que Catherine saiu do quarto do Sr. Linton, ela apareceu ao lado da minha cama. Seu dia era dividido entre nós. Nenhuma diversão ocupava um minuto sequer. Ela negligenciava suas refeições, seus estudos e suas brincadeiras, e era a babá mais carinhosa que já vi. Ela devia ter um coração bondoso, pois amava tanto o pai para se dedicar tanto a mim. Eu disse que seus dias eram divididos entre nós, mas o patrão se recolhia cedo e eu geralmente não precisava de nada depois das 6 horas. Então a noite era dela, toda dela. Coitadinha. Eu nunca parei para pensar no que ela fazia depois do chá. Embora, frequentemente, quando ela olhava para me dar boa noite, eu notasse uma cor fresca em suas bochechas e um tom rosado em seus dedos finos, em vez de imaginar a tonalidade adquirida durante uma cavalgada fria pelos pântanos, eu atribuía isso ao calor da lareira na biblioteca. Capítulo 24. Ao final de 3 semanas, pude sair do meu quarto e circular pela casa. E na primeira vez em que me sentei à noite, pedi a Catherine que lesse para mim, pois minha visão estava fraca. Estávamos na biblioteca, o patrão já havia ido dormir. Ela concordou, embora com certa relutância. Ele disse, imaginando que meu tipo de livro não lhe agradasse, pedi que escolhesse o que quisesse. Ela selecionou um de seus favoritos e leu com calma por cerca de 1 hora. Depois disso, começaram as frequentes perguntas. Ellen, você não está cansada? Não seria melhor se deitar agora? Você vai ficar doente, de tanto tempo acordada, Ellen. Não, não, querida, eu não estou cansada, eu respondia repetidamente. Percebendo minha imobilidade, ela tentou outro método para demonstrar seu desgosto pela profissão. Passou a bocejar, a se espreguiçar e. Ellen, eu já estou cansada. Então pare e fale, respondi. Aquilo foi pior. Ela se irritou, suspirou e olhou para o relógio até as 8 horas.
e finalmente foi para o quarto, completamente exausta de sono, a julgar pelo seu olhar irritadiço e pesado e pelo constante esfregar dos olhos. Na noite seguinte, ela pareceu ainda mais impaciente, e na terceira noite, depois de recuperar minha companhia, se queixou de dor de cabeça e me deixou. Achei seu comportamento estranho, e tendo permanecido sozinha por um longo tempo, resolvi ir perguntar se ela estava melhor e convidá-la a vir deitar-se no sofá, em vez de ficar lá em cima no escuro. Não encontrei nenhuma Catherine lá em cima, nem lá embaixo. Os criados afirmaram que não a tinham visto. Escutei na porta do Sr. Edgar. Tudo estava em silêncio. Voltei ao seu quarto, apaguei minha vela e me sentei na janela. A lua brilhava intensamente. Uma fina camada de neve cobria o chão, e imaginei que ela talvez tivesse tido a ideia de passear pelo jardim para se refrescar. Avistei uma figura a esgueirar-se ao longo da cerca interna do parque. Mas não era a minha jovem senhora. Ao emergir para a luz, reconheci um dos cocheiros. Ele ficou parado por um longo tempo, observando a estrada de carruagens que atravessava a propriedade. Depois, partiu a passos largos, como se tivesse percebido algo, e reapareceu logo em seguida, conduzindo o pônei da senhorita. Lá estava ela, recém-desmontada, caminhando ao lado do animal. O homem levou o pônei furtivamente pela relva em direção ao estábulo. Cat entrou pela janela basculante da sala de estar e deslizou silenciosamente até onde eu a esperava. Fechou a porta com cuidado, tirou os sapatos de neve, desamarrou o chapéu e estava a caminho. Alheia à minha presença para guardar o manto, quando, subitamente, me levantei e me revelei. A surpresa a petrificou por um instante. Ela soltou uma exclamação inarticulada e ficou imóvel. Minha querida senhorita Catherine, comecei, impressionada demais com sua recente gentileza para começar a repreendê-la. Onde a senhora esteve cavalgando a esta hora? E por que tenta me enganar contando uma história? Onde a senhora esteve? Fale! Até o fundo do parque, ela gaguejou. Eu não contei nenhuma história. E nenhum outro lugar? Perguntei. Não. Resposta murmurada. Oh, Catherine, exclamei com tristeza. Você sabe que errou ou não teria se sentido compelida a me contar uma mentira. Isso me entristece profundamente. Eu preferiria ficar 3 meses doente a ouvir você inventar uma mentira premeditada. Ela saltou para a frente e, caindo em prantos, me abraçou pelo pescoço. Bem, Ellen, tenho tanto medo de que você fique zangada, disse ela. Promete que não ficará zangada e você saberá a verdade. Eu detesto esconder isso de você. Nos sentamos no parapeito da janela. Assegurei-lhe que não a repreenderia, qualquer que fosse o seu segredo. E eu já adivinhava qual era, claro. Então ela começou. Já fui a Morro dos Ventos Uivantes, Ellen, e nunca deixei de ir um dia sequer desde que você adoeceu. Exceto 3 vezes, antes e 2 depois de você ter saído do quarto. Dei livros e figuras para Michael preparar Minnie todas as noites e para colocá-la de volta no estábulo. Não o repreenda, por favor. Cheguei a Morro dos Ventos Uivantes às 6h30 e geralmente fiquei até às 8h30. Então voltei galopando para casa. Não fui para me divertir. Muitas vezes me sentia miserável o tempo todo. De vez em quando eu ficava feliz, talvez uma vez por semana. No início, imaginei que seria um trabalho árduo convencê-la a me deixar cumprir minha palavra com Linton, pois eu havia me comprometido a visitá-lo novamente no dia seguinte. Quando nos despedimos, ele, mas como você ficou a andar de cima no dia seguinte, escapei desse problema. Enquanto Michael trancava a porta do parque à tarde, peguei a chave e lhe disse que meu primo queria que eu o visitasse, pois estava doente e não podia ir ao local. E como papai se oporia à minha ida, então negociei com ele sobre o pônei. Ele gostava muito de ler e pensa em se casar em breve. Então ele se ofereceu para, se eu lhe emprestasse livros da biblioteca, fazer o que eu quisesse. Mas eu preferi dar-lhes os meus, e isso o satisfez mais.
Na minha segunda visita, Linton parecia muito animado. E Zila, a governanta deles, preparou um quarto limpo e uma boa lareira para nós, e nos disse que, como Joseph estava em uma reunião de oração e Harrington Earnshaw estava com seus cães, roubando fazões da nossa mata, como soube depois, podíamos fazer o que quiséssemos. Ela me trouxe vinho quente e pão de gengibre. E parecia extremamente bem-humorada. Linton sentou-se na poltrona e eu na pequena cadeira de balanço junto à lareira. E rimos e conversamos alegremente e tínhamos muito o que dizer. Planejamos para onde iríamos e o que faríamos no verão. Não preciso repetir isso, porque vocês achariam bobagem. Certa vez, porém, quase brigamos. Ele disse que a maneira mais agradável de passar um dia quente de julho era deitado da manhã à noite em um barranco de charneca no meio dos pântanos, com as abelhas zumbindo sonhadoramente entre as flores, as cotovias cantando lá no alto e o céu azul e o sol brilhante reluzindo firme e sem nuvens. Essa era a ideia mais perfeita dele de felicidade celestial. A minha era balançar em uma árvore verde farfalhante, com um vento oeste soprando e nuvens brancas e brilhantes flutuando rapidamente acima. E não houve cotovias, mas também tordos, meros, pentacilgos e cucus derramando música por todos os lados, e os pântanos vistos da distância, divididos em vales frescos e escuros, mas perto, grandes ondulações de grama alta ondulando em ondas com a brisa, e bosques em água sonora, e o mundo inteiro desperto e selvagem de alegria. Ele queria que todos permanecessem em êxtase de paz. Eu queria que todos brilhassem e dançassem em um jubileu glorioso. Eu disse que a dele, o paraíso, estaria apenas meio vivo. E ele disse que o meu estaria bêbado. Eu disse que adormeceria no dele. E ele disse que não conseguia respirar no meu e começou a ficar muito irritadiço. Finalmente concordamos em experimentar os dois, assim que o tempo estivesse bom. E então nos beijamos e nos tornamos amigos. Depois de ficar sentada, quieta por uma hora, olhei para a sala grande com seu chão liso e sem tapete e pensei em como seria bom brincar ali, e se tirássemos a mesa. Pedi a Linton que chamasse Zila para nos ajudar e jogaríamos cabra cega. Ela deveria tentar nos pegar. Você costumava fazer isso, sabe, Ellen? Ele não quis. Não havia prazer nisso, disse ele, mas concordou em jogar bola comigo. Encontramos duas bolas em um armário, em meio a uma pilha de brinquedos velhos, peões, aros, raquetes e petecas. Uma estava marcada com C e a outra com H. Eu queria a com C, porque significava Catherine, e a com H poderia ser Heathcliff, seu nome. Mas o farelo saía do H e Linton não gostou. Eu o vencia constantemente, e ele ficou bravo de novo, tossiu e voltou para a cadeira. Naquela noite, porém, ele se recuperou facilmente e o seu bom humor voltou. Ficou encantado com duas ou três bolas bonitas, canções, suas canções, Allen, e quando fui obrigado a ir, ele implorou e suplicou que eu voltasse na noite seguinte e eu prometi. Minnie e eu voltamos voando para casa, leves como o ar, e sonhei com o Morro dos Ventos Uivantes e com meu doce e querido primo até de manhã. No dia seguinte eu estava triste, em parte porque você estava doente e em parte porque eu desejava que meu pai soubesse e aprovasse minhas excursões. Mas, um lindo luar depois do chá, e enquanto eu cavalgava, a escuridão se dissipou. Terei outra noite feliz, pensei comigo mesma. E o que me alegra ainda mais é que meu adorável Linton também terá. Trotei até o jardim deles e estava voltando para os fundos quando aquele sujeito, Earnshaw, me encontrou. Pegou minhas rédeas e me mandou entrar pela porta da frente. Ele deu um tapinha no pescoço de Minnie e disse que ela era uma bela criatura, e pareceu querer que eu falasse com ele. Eu apenas disse para ele deixar meu cavalo em paz, senão ele o chutaria. Ele respondeu com seu sotaque vulgar: Não faria mal nenhum se chutasse. E examinou as pernas com um sorriso.
Eu estava meio inclinada a fazê-lo tentar, no entanto, ele se afastou para abrir a porta e, ao levantar a tranca, olhou para a inscrição acima e disse com uma mistura estúpida de constrangimento e euforia: Senhorita Catherine, agora eu consigo ler isso. Maravilhoso! Exclamei. Por favor, deixe-nos ouvi-lo. Você se tornou muito inteligente. Ele soletrou e pronunciou arrastadamente por sílabas o nome Harrington Earnshaw. E os números? Exclamei, encorajando-o ao perceber que ele parou abruptamente. Ainda não posso contar eles, respondeu ele. Ah, seu idiota! Eu disse rindo muito de seu fracasso. O tolo me encarou com um sorriso travesso nos lábios e uma carranca se formando em seus olhos, como se estivesse incerto se deveria ou não compartilhar da minha alegria. Se não seria uma familiaridade agradável, ou o que realmente era, desprezo. Dissipei suas dúvidas, recuperando repentinamente minha seriedade e pedindo-lhe que se afastasse, pois eu viera ver Linton, não ele. Ele corou. Vi isso ao luar. Soltou a mão da maçaneta e saiu furtivamente. A própria imagem da vaidade mortificada. Suponho que ele se achava tão culto quanto Linton, porque sabia soletrar o próprio nome. E ficou terrivelmente desconcertado por eu não pensar o mesmo. Pare, senhorita Catherine, querida, interrompi. Não vou repreendê-la, mas não gostei de sua conduta. Se você tivesse se lembrado de que Harrington era seu primo, tanto quanto o Sr. Radcliffe, teria percebido o quão inadequado foi se comportar dessa maneira. No mínimo, era uma ambição louvável da parte dele desejar ser tão talentoso quanto Linton, e provavelmente ele não aprendeu apenas para se exibir. Você já o havia envergonhado de sua ignorância antes, não tenho dúvidas. Ele desejava remediar isso e agradá-la. Desdenhar de sua tentativa imperfeita foi uma grande falta de educação. Se você tivesse sido criada nas mesmas circunstâncias que ele, seria menos rude? Ele era uma criança tão esperta e inteligente quanto você, e me dói que ele seja desprezado agora por aquele desprezível Radcliffe o tratou tão justamente. Bem, Ellen, você não vai chorar por isso, vai? Exclamou ela, surpresa com a minha seriedade. Mas espere, e você ouvirá se ele inventou uma desculpa para me agradar, e se valeu a pena ser educado com aquele bruto. Entrei. Linton estava deitado no banco e se levantou parcialmente para me cumprimentar. Estou doente esta noite, Catherine, querida, disse ele. E você deve ter toda a conversa e me deixar ouvir. Venha, sente-se ao meu lado. Eu tinha certeza de que você não quebraria sua palavra e farei você prometer novamente antes de ir. Eu sabia então que não devia provocá-lo, pois ele estava doente. Então falei baixinho, não fiz perguntas e evitei irritá-lo de qualquer forma. Eu havia trazido alguns dos meus melhores livros para ele. Ele me pediu para ler um trecho de um deles e eu estava prestes a concordar quando Earnshaw irrompeu pela porta, fervendo de raiva com a reflexão. Ele avançou diretamente até nós, agarrou Linton pelo braço e o jogou da cadeira. Vai para o teu quarto, disse ele com a voz quase inarticulada pela paixão e o rosto inchado e furioso. Leva-a para lá se ela vier te ver. Não impedirá nisto. Sumam vocês dois. Ele nos xingou e não deu tempo para Linton responder, quase o jogando na cozinha, e cerrou o punho enquanto eu o seguia, aparentemente com vontade de me derrubar. Por um instante, fiquei com medo e deixei um dos livros cair. Ele o chutou atrás de mim e nos trancou para fora. Ouvi uma risada maligna e crepiante perto da lareira e, ao me virar, vi aquele odioso Joseph parado, esfregando as mãos ossudas e tremendo. Eu tinha certeza de que ele salvaria você. Ele é um grande rapaz. Ele está adquirindo o espírito certo nele. Ele sabe, sim, ele sabe. Tão bem quanto eu quem seria o mestre ali. Ele fez você deslizar corretamente. Para onde vamos?
Perguntei ao meu primo, ignorando o escárnio daquele velho miserável. Linton estava pálido e trêmulo. Ele não era bonito naquela época, Ellen. Oh, não. Ele parecia horrível, pois seu rosto magro e olhos grandes estavam contorcidos em uma expressão de fúria frenética e impotente. Ele agarrou a maçaneta da porta e a sacudiu. Estava trancada por dentro. Se você não me deixar entrar, eu te mato! Vai! Se você não me deixar entrar, eu te mato! Ele mais gritou do que disse. Ora, diabo! Eu te mato! Você tá me ouvindo? Eu te mato! Joseph soltou sua risada rouca novamente. Ah, ali é o pai! Gritou ele. É o pai! Temos sempre algo de ambos os lados dentro de nós. Nunca se preocupe, Harrington, rapaz. Não tenha medo, ele não pode te alcançar. Segurei as mãos de Linton e tentei puxá-lo para longe, mas ele gritou tão alto que não me atrevi a continuar. Por fim, seus gritos foram abafados por uma terrível crise de tosse. Sangue jorrou de sua boca e ele caiu no chão. Corri para o pátio, tomada pelo terror, e chamei por Zila o mais alto que pude. Ela logo me ouviu. Estava ordenhando as vacas em um galpão atrás do celeiro e, apressada, perguntou o que havia para fazer. Eu não tinha fôlego para explicar. Arrastando-a para dentro, procurei por Linton. Earnshaw tinha saído para examinar a bagunça que causara e estava levando o pobre coitado para o andar de cima. Zila e eu subimos atrás dele, mas ele parou no topo da escada e disse que eu não deveria entrar. Eu precisava ir para casa. Exclamei que ele havia matado Linton e que eu entraria. Joseph trancou a porta e declarou que eu não deveria fazer tal coisa e me perguntou se eu fosse tão louca quanto ele, ficou chorando até a governanta reaparecer. Ela afirmou que ele melhoraria em breve, mas que não aguentava mais aqueles gritos e barulhos. Então ela me pegou no colo e quase me carregou para dentro de casa. Ellen, eu estava pronta para arrancar meus cabelos. Solucei e chorei tanto que meus olhos quase ficaram cegos. E o rufião, com quem você tanto simpatiza, ficou parado na minha frente, presumindo de vez em quando me mandar um obrigado e negando que a culpa fosse dele. E finalmente, assustado com minhas afirmações de que contaria ao papai que ele deveria ser preso e enforcado, ele começou a choramingar também e saiu correndo para esconder sua agitação covarde. Mesmo assim, eu não me livrei dele. Quando finalmente me obrigaram a ir embora, eu já tinha andado uns 100 metros para fora da propriedade. Ele saiu de repente da sombra da beira da estrada para o mini e me agarrou. Senhorita Catherine, estou muito triste, começou ele. Mas é uma pena mesmo. Dei-lhe uma chicotada, pensando que talvez ele me matasse. Ele me soltou, trovejando uma de suas horríveis maldições, e eu galopei para casa quase inconsciente. Não lhe dei boa noite naquela noite, e não fui para Morro dos Ventos Uivantes no dia seguinte. Eu queria muito ir, mas estava estranhamente agitada e, às vezes, temia ouvir que Linton estava morto, e às vezes estremecia ao pensar em encontrar Harrington. No terceiro dia, tomei coragem. Pelo menos não aguentava mais a espera. E fugi mais uma vez. Saí às 5 horas e fui andando, imaginando que conseguiria entrar sorrateiramente na casa e subir até o quarto de Linton sem ser vista. No entanto, os cães perceberam minha aproximação. Zila me recebeu e, dizendo o rapaz está melhorando, me mostrou um pequeno apartamento arrumado e acarpetado, onde, para minha alegria indescritível, vi Linton deitado em um pequeno sofá, lendo um dos meus livros. Mas ele não falou comigo, nem olhou para mim durante uma hora inteira, Ellen. Ele tem um temperamento tão ruim. E o que me deixou completamente perplexa, quando ele finalmente abriu a boca, foi para proferir a mentira de que eu havia causado o alvoroço e que Harrington não tinha culpa. Incapaz de responder, a não ser com paixão, levantei-me e saí do quarto. Ele me mandou um fraco Catherine. Não esperava uma resposta, mas eu não voltaria atrás.
e o dia seguinte foi o segundo dia em que fiquei em casa, quase decidida a não visitá-lo mais. Mas era tão miserável ir para a cama e levantar sem nunca ouvir falar dele, que minha resolução se dissipou antes mesmo de se formar. Uma vez parecer errado fazer a viagem, agora parecia errado não fazê-la. Michael veio perguntar se precisava selar Minnie. Eu disse sim. Me senti cumprindo um dever enquanto ele me carregava pelas colinas. Fui obrigada a passar pelas janelas da frente para chegar ao pátio. Era inútil tentar esconder minha presença. O jovem mestre está em casa, disse Zilla ao me ver vindo em direção à sala de estar. Entrei, Earnshaw também estava lá, mas saiu imediatamente. Linton estava sentado na grande poltrona, meio adormecido, caminhando até a lareira. Comecei em tom sério, em parte querendo dizer que era verdade. Como você não gosta de mim, Linton? E como acha que venho de propósito para te magoar e finge que faço isso todas as vezes? Este é o nosso último encontro. Vamos nos despedir. E diga ao Sr. Radcliffe que você não deseja me ver e que ele não deve inventar mais mentiras sobre o assunto. Sente-se e tire o chapéu, Catherine, respondeu ele. Você é muito mais feliz do que eu. Deveria ser melhor. Papai fala tanto dos meus defeitos e me despreza tanto que é natural que eu duvide de mim mesmo. Duvido se não sou tão inútil quanto ele me chama, frequentemente. E aí me sinto tão irritado e amargurado que odeio todo mundo. Eu sou inútil. Tenho mau humor e espírito ruim quase sempre. E se quiser, pode dizer adeus. Você se livrará de um incômodo. Só me faça justiça, Catherine. Acredite, se eu pudesse ser tão doce, tão gentil e tão bom quanto você, eu seria tão disposto e até mais do que feliz e saudável. E acredite que sua bondade me fez amá-la mais profundamente do que se eu merecesse seu amor. Embora eu não pudesse, e não possa, evitar mostrar minha verdadeira natureza a você, eu me arrependo e me arrependo, e me arrependerei até morrer. Senti que ele falava a verdade, e senti que devia perdoá-lo. Embora brigássemos no momento seguinte, eu devia perdoá-lo novamente. Nos reconciliamos, mas choramos. Ambos, durante todo o tempo em que estive lá, não apenas de tristeza, mas eu lamentava que Linton tivesse aquela natureza distorcida. Ele nunca deixa seus amigos em paz, e ele mesmo nunca fica em paz. Desde aquela noite, sempre vou à sua pequena sala, porque seu pai voltou no dia seguinte. Cerca de 3 vezes, creio eu, estivemos alegres e esperançosos, como na primeira noite. O resto das minhas visitas foi sombrio e problemático, ora com o egoísmo e maldade dele, ora com o sofrimento, mas aprendi a suportar o primeiro com quase tão pouco ressentimento quanto o segundo. O Sr. Radcliffe me evita propositalmente, quase não o vi. No domingo passado, aliás, chegando mais cedo do que o habitual, o ouvi repreendendo cruelmente o pobre Linton por sua conduta na noite anterior. Não sei como ele soube disso, a menos que tenha escutado. Linton certamente se comportou de forma provocativa. Contudo, isso não era da minha conta, e interrompi a palestra do Sr. Radcliffe entrando e dizendo-lhe isto. Ele caiu na gargalhada e saiu, dizendo que estava contente por eu ter essa visão da situação. Desde então, tenho dito a Linton que ele deve sussurrar suas amarguras. Agora, Ellen, você já ouviu tudo. Não há como me impedir de ir a Morro dos Ventos Uivantes, exceto por causar sofrimento às duas pessoas. Enquanto que, se você não contar ao papai, minha partida não perturbará a tranquilidade de ninguém. Você não vai contar, vai? Seria muita falta de coração se contasse. Ah, tomarei uma decisão sobre isso amanhã, senhorita Catherine, respondi. É algo que requer estudo, portanto, vou deixá-lo descansar e refletir sobre o assunto. Refleti sobre tudo em voz alta, na presença de meu patrão, caminhando diretamente do quarto dela para o dele. Relatei toda a história, com exceção das conversas dela com o primo e de qualquer menção a Harrington. O Sr. Linton ficou alarmado e angustiado, mais do que admitiu para mim.
De manhã, Catherine soube da minha traição à sua confiança e também que suas visitas secretas chegariam ao fim. Em vão chorou e se contorceu contra a proibição, implorando ao pai que tivesse piedade de Linton. Tudo o que recebeu de consolo foi a promessa de que ele escreveria e lhe daria permissão para ir à granja quando quisesse, mas explicando que ele não deveria mais esperar ver Catherine em Morro dos Ventos Uivantes. Talvez, se ele soubesse do temperamento e do estado de saúde do sobrinho, tivesse achado melhor negar-lhe até mesmo essa pequena consolação. E chegamos ao final do vídeo. Tá gostando do nosso conteúdo? Então não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e coloca aqui nos comentários o que está achando da história. Aproveita para dizer qual outro audiobook você gostaria de encontrar aqui no canal. Muito obrigado por nos ouvir e nos vemos na próxima. Tchau!